Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Record. Câmara aprova projeto que libera o homeschooling, que é a educação domiciliar. Pela Copa Libertadores, o Palmeiras vence o Emelec do Equador em casa. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. Começamos esta edição com as quedas nas temperaturas em grande parte do Brasil. Nesta quinta-feira, São Paulo pode ter uma madrugada ainda mais fria que a registrada na quarta-feira. Assunto para Giovana Rizardo, que está no centro da capital paulista. Tem os detalhes para a gente. Giovana, que friaca, hein? Boa noite para você. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, por aqui a sensação já é de muito frio mesmo, está ventando bastante. Salsi, é o seguinte, por causa dessa semana de muito frio que a gente está falando aqui, foram montados pontos de apoio aqui na capital paulista para o acolhimento e ajuda de moradores de rua. Estamos aqui na Praça da Sé, onde tem esse ponto de apoio. O atendimento começou às 6 horas da tarde e a distribuição de alimentos foi até 10h30 da noite. Agora fica uma equipe de plantão aqui para distribuir cobertores e também para o atendimento médico, caso seja necessário. E olha, um balanço da prefeitura aponta que quase 300 pessoas foram encaminhadas para centros de acolhimento. Além disso, 2 mortes de moradores de rua estão sendo investigadas. A suspeita é que o frio intenso tenha contribuído. Para esta quinta-feira, a previsão do Centro de Gerenciamento e Emergências é de mínima de 7 graus para a cidade de São Paulo, como na quarta-feira, só que a sensação térmica pode ser abaixo de 0, porque venta bastante, como eu falei. Aliás, fica o alerta também para mais de 230 cidades do estado de São Paulo em relação a esse vento. Isso porque as rajadas ficam entre 60 e 100 km por hora. Salsi. Obrigada, Giovana, pelas informações. Quem puder ajudar, doar agasalhos, é muito importante nesse momento. E olha, esta deve ser a madrugada mais fria do ano na cidade do Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho traz as informações direto do Rio agora. Pedro, meu querido, boa noite para você. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a temperatura deve chegar aos 10 graus aqui na cidade. Nessa quarta, o Rio já tinha batido um outro recorde, 11 graus pela manhã. E a ressaca do mar também preocupa. Nós estamos na Praia do Arpoador, na Zona Sul, onde a faixa de areia desapareceu com o avanço das ondas. Na Zona Oeste, bombeiros precisaram usar jet skis para resgatar 7 pessoas na Pedra do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes. O mar encobriu a faixa de areia que dava acesso à costa, deixando pescadores ilhados. Foram mais de 6 horas de operação que contou com militares de 3 quartéis. Ninguém ficou ferido. E de acordo com a Marinha do Brasil, as ondas podem chegar a 4 metros de altura do litoral do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro até o fim da noite desta sexta-feira. Salsi. Obrigada, Pedro. Agora vamos para o sul, porque a cidade mais fria do Rio Grande do Sul é São José dos Ausentes. E o Jairo Bastos está por lá. Jairo, boa noite. Olá, Salsi, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o frio intenso deve sim dar uma trégua já a partir desta quinta-feira. Isso porque a chuva também deve diminuir e o sol aparece por aqui na parte da tarde. As máximas já chegam aos 11 graus aqui em São José dos Ausentes. Situação bem diferente da quarta-feira, que teve chuva e vento forte, o que deixou a temperatura próxima de 0 grau. Os ventos passaram dos 90 km por hora, mas, segundo a prefeitura do município, não houve danos maiores. E a neve que registramos na terça-feira atraiu muitos turistas aqui para a cidade na esperança de rever o fenômeno. Porém, não deve voltar a nevar aqui em São José dos Ausentes, mas mesmo assim, os hotéis da cidade estão com as vagas completas durante toda a semana. É muita gente chegando aqui na expectativa, na esperança de ver a neve caindo novamente. Salsi. Tá certo, Jairo. Obrigada pelas informações. Do Rio Grande do Sul, a gente segue para Santa Catarina, onde há mais de 20 anos não nevava tão forte nesta época do ano. O André Rode atualiza a situação para a gente. Oi, André.
Boa noite, Salsi. Muitos turistas ainda estão por aqui e enfrentaram uma quarta-feira gelada e chuvosa. À noite, a chuva deu uma pequena trégua e o pessoal aproveitou para passear um pouco pelas ruas, mas todo mundo bem agasalhado. Nós estamos numa praça no centro de São Joaquim. Muita gente subiu a serra com esperança de ver a neve. Há 23 anos não nevava tão forte no mês de maio em Santa Catarina. A neve chegou a acumular sobre os carros. Adultos e crianças aproveitaram para fazer bonequinhos de gelo. As condições de frio intenso e umidade devem permanecer nas próximas horas, mas as chances de nevar novamente já são pequenas. Isso porque a temperatura subiu um pouco, ficou em torno dos 5 graus agora à noite. Salsi. O pessoal ficou empolgado com a neve. Obrigada, André. Em Belo Horizonte, o frio pode ter provocado a morte de peixes na Lagoa da Pampulha. A Virgínia Nalon acompanha essa história e explica melhor pra gente. Oi, Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. De acordo com os biólogos, esse problema pode ter sido provocado exatamente pela frente fria que atinge vários estados do país. As imagens que mostram os animais mortos assustaram muitas pessoas que passavam aqui pela orla da lagoa. Segundo os especialistas, o frio provocou uma inversão térmica na água. As camadas mais profundas, que têm menos oxigênio, subiram para a superfície, dificultando a respiração dos peixes. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que as mortes aconteceram onde a profundidade é maior e que a situação é isolada e passageira. Assim como essa frente fria, a gente espera, viu, Salsi? Tomara, né, minha querida? Obrigada pelas suas informações. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o texto base do projeto de lei que regulamenta o homeschooling, que é a educação domiciliar. Quem traz os detalhes para a gente, direto de Brasília, é a repórter Narla Aguiar. Narla, boa noite. Oi, Salsi, boa noite. Nesta quinta-feira, os deputados vão votar os destaques, que são as sugestões de alteração do texto. Depois, a matéria será encaminhada ao Senado Federal. Pelo projeto aprovado pelos deputados, os pais ou responsáveis pelo aluno devem se comprometer pelos estudos, com acompanhamento do Ministério da Educação por meio de uma plataforma virtual. Os estudantes deverão passar por uma avaliação anual em escolas específicas. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que educar os filhos em casa não fere a Constituição, porém exigiu que o assunto fosse regulamentado em todo o país. Salsi. Tá certo, Narla, obrigada. Daqui a pouquinho nos falamos novamente. A Organização Pan-Americana de Saúde informou que os casos de Covid-19 aumentaram nas Américas. As infecções pela doença no continente americano subiram 27% na última semana. Foram registrados 918 mil casos entre os dias 10 e 17 de maio. A região com maior crescimento de contaminações na última semana foi a América Central. Ainda assim, houve queda nos registros de mortes por coronavírus. Nos Estados Unidos, a Prefeitura de Nova York decidiu manter o uso de máscaras como opcional, apesar do aumento de casos de coronavírus. O nível de alerta para a Covid-19 foi elevado para alto nesta terça-feira. O prefeito Eric Adams disse que a cidade está preparada para controlar a disseminação da doença, mas voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Nova York vai distribuir 16 milhões de testes de Covid caseiros no mês que vem. Seguimos nos destaques internacionais. O governo da Rússia informou que as negociações para um cessar-fogo na Ucrânia estão paralisadas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, culpou a falta de vontade por parte dos negociadores ucranianos para continuar o processo. Já a Ucrânia afirmou que o diálogo foi interrompido por culpa de Moscou. O último encontro entre as delegações dos dois lados aconteceu em 22 de abril. Nesta quarta-feira, a Rússia anunciou que quase 700 militares ucranianos se renderam em Mariupol. Os combatentes estavam numa usina siderúrgica, que era o último ponto de resistência contra o exército russo na região. E os Estados Unidos reabriram nesta quarta-feira a embaixada em Kiev, a capital da Ucrânia. A sede da diplomacia americana no país foi fechada há 3 meses. Neste período, os diplomatas continuaram a trabalhar da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia. Também nesta quarta-feira, 4 países europeus anunciaram que vão instalar turbinas eólicas até 2050. O continente europeu importa 40% do combustível da Rússia.
De volta ao Brasil, o Jornal da Record mostra com exclusividade as imagens da chegada de Paulo Cupertino à penitenciária. Ele já tem uma aparência diferente do que quando foi preso e agora deve ficar 20 dias sendo observado por agentes que vão determinar o destino dele atrás das grades. Veja agora na reportagem de Thaís Furlan. Tarde de terça-feira, às 4h25, Paulo Cupertino desce do carro que o levou até o Centro de Detenção Provisória, na zona leste de São Paulo. Sob escolta, ele ajeita a roupa e é algemado imediatamente. Em seguida, é levado para o pavilhão. As imagens dos agentes foram borradas por questão de segurança. 6 minutos depois, ele já está com o uniforme do presídio. Usa calça bege, camiseta branca e uma blusa de frio. Cupertino está de chinelo. Ele vai para a sala de identificação. Lá dentro há outro preso que deu entrada durante a tarde. Na sequência, ele seguiu para uma entrevista na enfermaria que fica na sala ao lado e foi questionado sobre como estava de saúde. Uma outra câmera já mostra Cupertino com o cabelo aparado e sem o cavanhaque, bem diferente do visual que ele tinha quando foi preso. O mesmo que também usou para se esconder todos esses anos. Por questões de higiene, os presídios paulistas não permitem barba, bigode e cabelos longos. Na saída, ele recebe um cobertor e é escoltado até a ala onde ficará preso. Cupertino vai permanecer isolado numa cela como essa, pelo menos nos próximos 20 dias. O local é pequeno, tem uma área um pouco maior que 8 metros quadrados. No cômodo há uma cama, vaso sanitário, pia e chuveiro. Ele também recebeu esse kit higiene, com papel higiênico, sabonete, creme dental, escova, toalha de banho e aparelho de barbear. Enquanto estiver no regime de observação, ele não poderá receber visitas. Assim que foi preso, Paulo Cupertino disse aos policiais que queria ser levado para o presídio de Tremembé, no interior do estado. O local é conhecido por abrigar condenados por crimes de grande repercussão. Já ficaram detidos lá o casal Nardoni, o médico Roger Abdelmaci, Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos. Mas, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, isso não vai acontecer com Paulo Cupertino, porque ele é considerado um detento perigoso. Ele não vai para o presídio de Tremembé. O presídio de Tremembé não é destinado à custódia de presos do perfil dele. Ele já passou pelo sistema prisional em 93. Ele foi preso por roubar um carro forte no litoral de São Paulo. O presídio de Tremembé não se destina a custodiar esse perfil de preso. Então, para lá, é certo que ele não vai. Os agentes do Centro de Detenção Provisória do Belém vão avaliar o comportamento de Paulo Cupertino. Isso pode definir o destino que ele terá atrás das grades. Se ficar comprovado nesse período de observação que ele tem convívio, tem participação, tem envolvimento com criminalidade organizada, certamente ele será incluído numa unidade típica que faz a custódia de criminosos organizados. O Senado aprovou o projeto que equipara o crime de injúria racial ao racismo. A Narla Guiar está de volta com os detalhes para a gente. Narla. Isso, Salsi, o projeto retira a injúria racial do Código Penal e inclui na lei do racismo. Com isso, o crime passaria a ser imprescritível e inafiançável. A proposta prevê o aumento de pena, que hoje é de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa. A pena ainda será aumentada pela metade se o crime tiver a participação de 2 ou mais pessoas. Se a injúria racial for cometida em local público, como teatros ou estádios, quem cometer o crime vai ficar proibido de frequentar o espaço por 3 anos. Como a alteração do texto aconteceu no Senado Federal, agora ele volta para análise na Câmara Federal. Salsi. Obrigada, Narla, pelos detalhes. O ex-presidente Lula casou nesta quarta-feira com a socióloga Rosângela Silva, num buffet no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Uma motorista que passava pelo local disse que foi atingida com spray de pimenta depois de ser cercada pelos seguranças da festa. Um rapaz que estava no local também discutiu com os seguranças e houve um princípio de confusão. Os presidentes do PSDB, MDB e Cidadania entraram em consenso por uma provável candidatura de Simone Tebet para a presidência da República pela chamada Terceira Via.
O martelo deverá ser batido em reunião na próxima terça-feira. Caso seja confirmado, o ex-governador de São Paulo, João Dória, ficaria de fora da disputa. Dória disse que não recebeu nenhum comunicado. O presidente Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República com um pedido de investigação contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mais cedo, o ministro Dias Toffoli, do STF, rejeitou uma notícia-crime feita pelo presidente. O texto enviado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem a mesma base da ação protocolada no STF. Na representação, o presidente Jair Bolsonaro afirma que houve abuso de autoridade no inquérito das fake news e que o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, não permitiu o acesso da defesa ao processo, o que, na visão do presidente, é excessivo, injustificado e desrespeita a Constituição. A representação corre em sigilo. Na Procuradoria-Geral da República, a expectativa é que Aras não atenderá ao pedido do presidente. A avaliação é que uma eventual investigação contra um dos integrantes do Supremo acirraria ainda mais a crise entre as instituições. Além disso, a apuração também dependeria do aval de um dos ministros do Supremo. Também o ministro Dias Toffoli determinou o arquivamento da notícia-crime contra Alexandre de Moraes, apresentada pelo presidente Bolsonaro. Toffoli alegou que os fatos descritos na notícia-crime não trazem indícios de criminalidade e que não há justa causa para o prosseguimento do processo. O apoio a Moraes foi reforçado durante um evento sobre o combate à desinformação. O presidente do Supremo, Luiz Fux, defendeu o inquérito das fake news. Muitos talvez não saibam, mas é importante que se tenha a exata noção de como esse trabalho do inquérito foi importante ser avocado para o Supremo Tribunal Federal, no qual veio a lume notícias de atos preparatórios de terrorismos contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, também falou contra o que chamou de ataques às instituições. Atacar essas instituições é uma providência ordinária na cartilha iliberal. Inventam-se acusações improcedentes e mal explicadas, relatos descabidos de diversas ordens. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o direito do presidente Bolsonaro de pedir uma investigação. Mais um episódio de anormalidade institucional que a gente busca corrigir, que é muito importante que se corrija, do direito de pedir e do direito também de um poder ou de uma instituição negar, isso está dentro também da normalidade. O ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias para que a Polícia Federal elabore o relatório sobre as mensagens obtidas após quebra de sigilo, incluídas no inquérito sobre suposto vazamento de dados eleitorais sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro. Também nesta quarta-feira, a ministra Rosa Weber encaminhou para a PGR um pedido de investigação contra Bolsonaro, acusado de atacar várias vezes o sistema de votação eletrônico sem apresentar provas. O envio do pedido à PGR é de praxe, ou seja, faz parte do processo. Os Estados Unidos acreditam numa possibilidade real de que a Coreia do Norte dispare mísseis durante a viagem do presidente Joe Biden à Ásia. Segundo o conselheiro de segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, o país asiático pode aproveitar a viagem de Biden para organizar provocações. Recentemente, a Coreia do Norte aumentou os testes com armas, inclusive com um novo míssil de longo alcance. O líder americano viaja para a Ásia nesta semana, pela primeira vez desde que assumiu o cargo. O aumento de preços virou um problema global na pandemia. Já no Reino Unido, a guerra da Ucrânia provocou a maior inflação em 40 anos. O acumulado em 12 meses chegou a 9% em abril. O relatório mensal do Escritório Nacional de Estatísticas apontou que em março a inflação acumulada era de 7%. O aumento brusco nos preços da energia elétrica e do gás foram as principais causas deste recorde. Metais, produtos químicos e petróleo bruto também pressionaram os indicadores. Um reflexo da ocupação russa na Ucrânia. Na África, diminui a esperança para resgatar vivos 8 trabalhadores presos em uma mina de zinco em Burkina Faso. A mina tem 2 abrigos para acidentes a mais de 500 metros de profundidade. As equipes de resgate conseguiram acessar um desses abrigos e não encontraram sobreviventes. O local estava vazio e intacto.
Os mineradores estão presos há mais de um mês, desde que fortes chuvas atingiram a região de forma inesperada e inundaram o local. E agora o futebol, no JR 24 horas, Frankfurt da Alemanha e Rangers da Escócia disputaram nesta quarta-feira a final da Liga Europa. Veja como foi a decisão. A partida foi em Sevilha, na Espanha, mas o estádio do Frankfurt, na Alemanha, também estava lotado, com 50 mil torcedores. Os gols só saíram no segundo tempo. Aribo aproveitou a falha da defesa alemã e marcou o primeiro do Rangers. Não demorou para o Eintracht Frankfurt chegar ao empate com o colombiano Borré, 1-1 no tempo normal. O jogo foi para a prorrogação e a melhor chance foi do time escocês. Hulf cruzou na medida, Kent desviou e o goleiro Kevin Trapp fez grande defesa. O empate persistiu e a disputa foi para os pênaltis. O Rangers desperdiçou com Ramsey, que bateu no meio do gol para a defesa do goleiro Trapp. Borré converteu a última cobrança e deu o título ao Eintracht Frankfurt. O time alemão conquistou pela segunda vez o torneio continental, 42 anos após levantar a antiga Copa da UEFA. Aqui na América do Sul, 4 times brasileiros entraram em campo pela Libertadores. O Fortaleza vai vencendo neste momento o Alianza Lima, no Peru. O América Mineiro empatou fora de casa com o Tolima, da Colômbia, em 2-2 e está eliminado. Veja os gols dos outros jogos. Em São Paulo, o Palmeiras venceu o Emelec do Equador. Rafael Veiga cobrou escanteio, Navarro desviou e Danilo completou para o gol. Final, Palmeiras 1, Emelec 0. O Verdão segue com 100% de aproveitamento na competição. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Libertad do Paraguai. O time brasileiro saiu na frente. O argentino Coelho tentou o cruzamento e acabou acertando o gol. O segundo do Atlético veio com Canóbio, com este chute cruzado. Final, Atlético 2, Libertad 0. Com o resultado, o Furacão joga por uma vitória simples contra o Caracas, da Venezuela, para se classificar para as oitavas de final. E 2 times brasileiros entraram em campo pela Copa Sul-Americana. Na Vila Belmiro, o Santos venceu com um gol nos acréscimos. Veja como foi. O jogo contra a União La Calera do Chile já tinha 11 minutos de acréscimo no segundo tempo, quando Sandri cruzou a bola na área, Lucas Barbosa dominou no peito e bateu para o gol. Vitória do Santos por 1-0. O Peixe assumiu a liderança do Grupo C e só depende de uma vitória em casa na última rodada para se classificar. O Cuiabá foi ao Uruguai e venceu o River no Estádio Centenário. André Luiz se livrou da marcação e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. No segundo tempo, André Luiz apareceu de novo e depois do cruzamento fez o segundo. Final, River do Uruguai 0, Cuiabá 2. Esta foi a primeira vitória internacional da história do Cuiabá. E olha só, nos Estados Unidos, um acordo histórico vai proporcionar a igualdade salarial para as seleções de futebol masculina e feminina. O compromisso foi firmado entre a Federação de Futebol e 2 associações de atletas. O primeiro prêmio a ser igualado será para as equipes que participarem das Copas do Mundo. A presidente da federação disse que o exemplo também deveria ser seguido por outros países. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.